Vocês não têm essas duas flechinhas no texto de vocês, eu coloquei para eu não esquecer de comentar com vocês, que é de uma análise feita por um professor da própria UEL, tá? Então, eu gostei muito de falar, de mostrar para vocês uma coisa importante, que é o gênero textual usado nessa obra. Se você pegar lá no planner, lá no caderno de estudos, tem um quadradinho que mostra a obra, o autor da obra, o momento literário e o gênero da obra. Esse ano está bastante sortido. Então, aqui tem uma ideia bacana. Toda vez que eu falo de um diário, presta atenção, todo diário é um relato pessoal. Então, pode aparecer com o termo, a obra é um diário, a obra é um relato pessoal, tá? É a mesma coisa. Então, a gente tem aqui a habilidade de relatar. Nós estamos falando aqui do relatar. Então, ela relata o dia dela, o dia a dia dela, fazendo as denúncias que ela precisa fazer. Então, veja que o fato dele ser um diário traz essa importância aqui, ó. Isso aqui, gente, é professor da COPES falando. Esse tipo textual, ou seja, o relato ou o diário, traz em sua essência o discurso histórico e cultural da protagonista. Então, cara, quando você faz um diário, você mostra muito mais a verdade histórica do que o próprio livro de história. E aí, a gente tem uma semelhança com o vendedor de passados que eu expliquei para vocês na aula da semana passada. Nós temos lá dois focos muito importantes naquela obra. Um deles é o que é de fato a verdade. Então, essa questão da manipulação da verdade, essa questão da verdade ser de acordo com os olhos de quem está contando ou de acordo com uma versão. Então, veja a importância do diário. Ele mostra o discurso histórico sem a intenção de estar falando sobre a história. Então, é sobre a perspectiva do povo. Então, se torna muito mais documental. Cara, esse livro tem um valor de documento, tá? Mostra a questão cultural da protagonista. A gente tem ali uma mulher negra, semi-analfabeta, que vive em extrema miséria, querendo um lugar ao sol. Então, ela não é uma mulher negra, semi-analfabeta, em miséria, sem concepção e percepção da sua própria realidade. Isso a faz sofrer. Por quê? Porque ela precisa sair do mundo real dela e fazer aquelas viagens que ela faz, mostrando aquela antítese entre a favela, entre o barraco, e entre a cidade, entre o palácio do governo. Então, gente, essa associação aproxima o livro de uma outra temática do Vendedor de Passados. Aliás, essa questão do marginalizado está muito presente nas obras. É a mulher marginalizada, é a mulher abusada, é a violência, tá? Então, essa questão da verdade, distorcer a verdade e a questão da identidade. Então, essa segunda informação também é importante discutirmos. Olha lá, deixa eu aumentar aqui a letra, que fica mais fácil para o pessoal ler. Associação identitária entre a autora, presta atenção, quem é a autora? Maria Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus. A narradora, quem que é a narradora da história? É uma narradora que tem uma voz feminina. Então, tem uma voz feminina contando história. Então, é a história contada do ponto de vista de uma mulher negra, pobre, marginalizada. E a personagem que recebe bilhetinhos, a senhora é casada? Se não quer dormir comigo? Mostra a complexidade do ser humano em processo de formação. Veja, a Carolina é uma mulher que está construindo a sua identidade. E ela, ao longo do livro, ela mostra diversas identidades. A cultural, por exemplo, ela traz elementos da cultura negra, como, por exemplo, a macumba.
Ela traz a construção da identidade da pessoa negra que se assume negra, como, por exemplo, falar que o cabelo dela é rústico, que ela é preta, tá? Ela se coloca na identidade de uma escritora, gente. Isso é muito importante, tá? Ela não se vê apenas como uma personagem, ela se vê como uma escritora, essa construção identitária dela, enquanto cidadã, enquanto ser humano, enquanto mulher e escritora, tá? Isso ocorre pelo gênero literário assumido. Ó, de novo, o diário faz a gente perceber a construção da identidade dela. Então, ser um diário faz toda a diferença. Eu posso pegar a história da Carolina Maria de Jesus e transformar num romance. Ou seja, eu conto de uma forma linda, a história vai ser preservada, mas perde o valor documental. Beleza? No diário Quarto de Despejo, funde-se a realidade e a ficção. A desdita, a miséria e a fortuna. A literatura e o compromisso social. Só em se apresentar como Carolina autora, Carolina narradora e Carolina personagem, Maria de Jesus assume identidades que representam as várias faces de uma pessoa. Ó, nós somos quem somos, ou nós somos quem nós queremos ser? Essa discussão é linda, gente. E é louca, tá? Ela é uma escritora, agora ela é. Mas quando ela escreveu esse livro, ela não era. Ela era ninguém. Mas ela assumia a identidade de escritora. Veja que legal. Então, identidade multifacetada. Veja que lá no Vendedor de Passados, essa questão da identidade, eu tenho um negro que é albino. Eu tenho um europeu que se coloca como angolano. Então, de tanto eu viver com determinados costumes, eu me encontro naquela identidade, certo? Olha aqui, a Carolina Maria de Jesus é uma mulher que vive na miséria, que vive na pobreza. Ela não se identifica com isso, ela não constrói a identidade dela ali. Olha a ideia de ser multifacetada. Presta atenção na palavra multifacetada, porque não é composição, não, tá? Derivação. O multi é prefixo, que vocês têm. Eu tenho visto vocês errarem exercícios quando tem esses prefixos, assim, hiper, mega, multi, que aí vocês acham que é uma palavra radical. Não é o radical, prefixo. Que pode ser percebida ao longo do seu diário. Eu, mulher favelada, catadora de papel, ligada ao mundo exterior de miséria, de luta, de amargura, e ao mundo interior. Triste e alegre, ao mesmo tempo. Eu, escritora impregnada de sensibilidade diante da vida. A escrita e a leitura são o elo que harmoniza os eus. A maneira de fugir da fome, o lado lúdico de encarar a vida. Escrever, para ela, é fugir da miséria e da fome. Escrever para ela é fuga, igualzinho os românticos faziam, certo? Muito bem. Então, vamos lembrar que entre as temáticas, nós temos a principal, a favela, a miséria, a fome. Não é porque nós estamos falando de uma favela que o livro tem como ponto principal drogas, tá? Violência, crime. É óbvio que acontece, mas não é o foco. Por quê? Porque nós não estamos falando da favela de hoje. Nós estamos falando da favela dos anos 50, 60, tá? Então, vamos pegar esse fragmento aqui. Eu só peguei esse fragmento por conta de uma palavra que ela está destacadinha ali. Vamos lá. 25 de dezembro. Cara, vocês têm que prestar atenção que, às vezes, a data se relaciona a algum fato comemorativo. Como, por exemplo, o 1º de maio, que é dia do trabalho. Como, por exemplo, o 13 de maio, que é da libertação dos escravos. Ela é muito... Gente, ela é de uma inteligência
E a obra dela é de uma polifonia incrível. A intertextualidade é constante. 25 de dezembro, nascimento de Jesus, Natal. Então, nós estamos no dia de Natal. Olha essa reticências. 25 de dezembro. Então, ó a ideia de que algo continua aí. O João entrou dizendo que estava com dor de barriga. Percebi que foi por ele ter comido melancia deturpada. Hoje jogaram um caminhão de melancia. Hoje jogaram, aqui tem erro de digitação, tá? Jogaram um caminhão de melancia perto do rio. Não sei por que é que estes comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela, para as crianças ver e comer. Na minha opinião, os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo igual o César, quando torturava os cristãos. Só que o César da atualidade supera o César do passado. Os outros era perseguido pela fé e nós pela fome. Naquela época, os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo, mas nós não podemos deixar de comer. Complexo. Vamos lá, então. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Óbvio que a gente tem aí alguns desvios da norma culta, tá? Por quê? Porque trata-se de uma mulher que aprendeu a ler sem ter sido ensinada. Então, ela capta muito da língua culta e tem hora que ela quer falar bonito. Então, ela usa umas palavras mais sofisticadas. Por quê? Porque são frutos das leituras que ela fez na biblioteca do antigo patrão. Uma observação que eu faço para vocês é que várias vezes ela usa a palavra porquê. Mas assim, aparece muito a palavra porquê nos relatos. E muitas vezes a palavra porquê está escrita de forma errada. Óbvio, ela não vai conhecer a regra dos porquês. Então, gente, vamos lembrar dessa questão do porquê? Nós temos lá 4 porquês. Nós temos esses 2, ó, porquê junto e sem acento, porquê separado e sem acento, porquê junto e com acento, né? Nós temos tudo isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. No geral, vocês se dão bem no uso dos porquês quando a gente fala desse porquezinho aqui. Então, vamos começar por ele. Você sabe que esse porquê, ele é sempre no final da pergunta, tá? E aí é uma questão de acentuação, por causa da entonação. Você chegou atrasado por quê? Quando você joga o porquê para o final da pergunta, o que se torna tônico. E como ele é um monossílabo tônico, ele vai receber o acento, porque ele é terminado em E. É a regra de acentuação, tá? Então, nós temos aqui, ó, nós temos uma preposição e nós temos um pronome interrogativo, na maioria das vezes. Então, porquê no final da pergunta é separado. E quando a gente faz o porquê no início da pergunta, vocês se lembram, devem se lembrar, que ele é separado e sem acento. Por que você chegou atrasado? Só que aqui, senhores, é onde mora o problema. Por quê? Ó, tanto porquê, até fiz o porquê aqui. O que você tem que entender? Esse porquê é uma preposição que está fazendo esta construção. Por qual razão? Por qual motivo? Olha lá. Pelo qual. Ou da ideia do para quê. Então, esse porquê, ele sempre vai funcionar como um pronome e uma preposição e um pronome interrogativo ou um pronome indefinido, depende, ou um pronome relativo, depende do contexto. Mas vai ser preposição e pronome, preposição e pronome, preposição e pronome. Mas o que significa? Significa que se você conseguir substituir o porquê por qualquer um desses aqui, é porque ele vai ser separado e sem acento, como é o caso desse porquê que ela usou. Não sei por qual razão é que estes comerciantes, vocês perceberam?
O porque junto, gente, é sinônimo de pois. Significa que ele é uma conjunção. Ou vai ser uma conjunção explicativa, ou ele vai ser uma conjunção causal. E aí aquela briga, o que é o quê, que eu não vou entrar nisso porque nem merece, tá? Nem eu sei às vezes. Então, veja. Márcia, se não cabe o pois, eu não posso escrever o porquê junto? Não, você não pode, tá? Então, quando a gente tem essa construção, é que vocês se dão mal. Quando eu falo não sei porquê, veja, esse que aqui se tornou uma conjunção integrante, porque observa que eu tenho uma oração subordinada substantiva, ó, não sei isso, não sei o quê. Por que é que estes comerciantes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela? Perceberam? Tá? Então, nós temos o terceiro porquê que a gente chama de substantivo. Ele está em qual sentido? Ele está no sentido de o motivo. Ele está no sentido de a coisa. Beleza? Eu não entendi esse porquê. Eu não entendi esse motivo. Eu não entendi essa coisa. Quando dá para substituir por esse motivo, essa coisa, o motivo, a coisa, um motivo, uma coisa, significa que ele é um substantivo e, portanto, ele precisa ter o acento, tá? Eu chamo muita atenção porque no livro aparece demais o porquê, tanto usado de forma incorreta quanto de forma correta. Então, vocês vão precisar mensurar. Alguma pergunta sobre o porquê? Não? Tranquilo, Márcio. Então, vamos lá. Então, vamos pegar outros desvios aqui. Não sei por que é que. Aqui eu gosto muito desse é que também. Gente, aí nós temos uma partícula expletiva, uma partícula de realce. O que significa? Significa que não serve para nada. Quando eu falo não serve para nada, é do ponto de vista gramatical, tá? É próprio da fala. Eu vou dar um exemplo. Ó, vou dar um exemplo aqui de casa. Eu me mudei, fiz toda a arrumação do armário, limpei toda a casa. Numa conversa, o meu marido fala assim: ai, nós fizemos, arrumamos a casa, organizamos a casa. E aí eu digo: eu é que arrumei. Então presta atenção que dentro do contexto a gente entende qual que é o realce, o que a gente quer enfatizar. Então, não sei por que é que estes. Então, dá essa ênfase. Veja que eu posso tirar esse é que e eu consigo ter a frase do mesmo jeito, ó. Não sei por que estes comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela. Mas por que tem hora que tá com a letra maiúscula, outra hora com letra minúscula? Porque ela fez assim, gente, tá? Não sei. Aqui no caso não tem, é desvio mesmo. Partícula de realce ou partícula expletiva. Entenderam isso aqui? Tá? Tanto na Maria Carolina de Jesus, por ser um diário, então vai ter muito de oralidade. Quanto nos contos do Mário de Andrade, eu identifiquei também bastantes expressões de realce. E geralmente é acompanhado do é. O é que. O que pode ser só realce, mas na maioria das vezes na fala, marca da oralidade, a gente usa o é que. Aí ele fala, estes comerciantes. Gramaticalmente, né, para estar correto, deveria ser esses comerciantes, porque eles não estão lá com ela no momento. Então, ela está apontando para algo que não está perto dela. Esses comerciantes inconscientes vêm. Repara o verbo vir. Quem é o sujeito de vem aqui? Esses comerciantes. Então, eu tenho sujeito plural, portanto, gramaticalmente, para concordância verbal, eu deveria ter um vem com acento, tá? Jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela. Para as crianças ver e comer. Aqui também desvio da norma culta.
para as crianças verem e comerem. Pensa, nós estamos no dia de Natal, os caras vão lá e jogam melancia, coisa que eles quase não veem, né? Aí, gente, ó a relação com a data. Ela relaciona a data do Natal, acho lindo isso, essas relações que ela faz, com a questão de César e Cristo. Então, ela vai buscar o César, que torturava os cristãos. Então, ela volta, ela faz uma relação bíblica. Então, ela traz a intertextualidade, ela traz a polifonia. Na minha opinião, gramaticalmente, teríamos que ter uma vírgula, porque é onde nós temos o adjunto verbial aqui, tá? Os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo, igual o César. Aqui, ó, os César. Também foi desvio, tá? Quando torturava os cristãos. Então, veja, o fato de jogar melancia estragada perto de criança pobre é uma tortura. Então, olha essa relação, certo? Quando ela fala o divertindo com o povo igual o César, esse igual está funcionando aqui como uma conjunção comparativa. Se divertindo com o povo como César. Então, veja que o igual aqui representa uma conjunção. Não é convencional o igual ser uma conjunção na gramática normativa, mas na nossa fala é. Nossa, você está igual palhaço. Nossa, você está igual meu pai. Então, a gente gosta de usar esse igual para fazer uma oração subordinada, adverbial, comparativa. Então, ele fala com o povo, o César, quando torturava os cristãos. Aqui a gente tem uma adverbial de tempo. Cara, vai ser muito rico em oração adverbial, os diários, os relatos dela. Só que o César da atualidade, quem que é o César da atualidade? Os atacadistas, né? Supera o César do passado. Os outros era perseguido pela fé. Então, quem que é o povo? Quem que são os cristãos? São os pobres. Lá atrás eram cristãos, agora esses cristãos são os pobres. E eles eram perseguidos pela fé. Agora, e nós? Nós somos perseguidos pela fome. Então veja que interessante. É como se a fome fosse uma religião. É como se a... Olha que interessante, gente. Então, eles eram perseguidos pela fé, nós somos perseguidos pela fome. Repara nessa vírgula bem colocada aqui, ó. Cuidado achar que tudo que está escrito está fugindo da norma culta, porque não, tem pontos que ela escreve perfeitamente. Não sei se foi na adaptação, né? Se eu não tenho dados. Mas justifiquem o uso dessa vírgula. Cuidado justificar vírgula sem ler o contexto, ó. Só que o César da atualidade, a metáfora, supera o César do passado. Os outros era perseguido pela fé e nós somos perseguidos. Então a vírgula marca a elipse do verbo aí, certo? Essa vírgula marcando elipse, ela também é comum de ser cobrada na UEL. Veja o ponto de exclamação, gente. Ela vai usar muito essa coisa de exclamação. É para dar ênfase na emoção dela. Gente, como que a fome é um fantasma nessa mulher, nessa vida? E não é ficção, né? Naquela época, os que... Presta atenção nessa construção também, senhores. Quem avisa, amigo é. Os que... Quando a gente tem esse os, ele não é um artigo. Ele não é um pronome pessoal do caso oblíquo. Quando os está ao lado de um que, ou quando o as está ao lado de que, os que, o que, a que, as que, significa que nós temos um pronome demonstrativo aqui. É como se a gente estivesse falando assim, ó, naquela época, aqueles, tá? Ó, aqueles que não queriam morrer deixavam de amar Cristo. Então, veja que é mais fácil. Então, eu não quero morrer, eu quero sobreviver. Então, eu vou deixar de amar Cristo
então não vou ser perseguido pela minha fé, pela minha necessidade, porque a fé também alimenta. Agora, olha como agora é muito mais cruel. Nós não podemos deixar de comer. Então, assim, quem é que me persegue? Quem é que me persegue é a fome, né? E eu vou morrer porque não tem como deixar de comer. Então, olha a força dessa mulher. Olha a poesia desse trecho de uma analfabeta, né? Semi-analfabeta. Maravilhoso. Alguma pergunta? Que eu tenho mais uma construção aí para mostrar para vocês. Ó, repara também que o só é uma outra palavra que a gente usa muito, muito, muito na coloquialidade, quando a gente quer imitar a fala. Na minha opinião, deixa eu tirar essa vírgula que não tem na obra dela. Os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo igual o César quando torturava os cristãos. Só que o César da atualidade, veja que valor semântico tem esse só. Ele não tem a ideia de sozinho, então ele não é um adjetivo. Veja que ele não dá a ideia de somente, então ele não é um advérbio. Quando eu pego a expressão só que o César, ó, só que o César, eu vou ter uma conjunção adversativa. Ele está trabalhando aqui com a ideia de uma. Mas o César da atualidade, certo? Olha lá, você é muito bonito. Só que você, repara quando a gente fala só que, toda vez que a gente fala o só que, na escrita, na redação, a gente não fala, é na oralidade. A gente quer dizer, mas você vai ter uma ideia que se opõe. Então, não é um só, nem de adjetivo, nem de advérbio aí. É um só que os dois juntos formam uma locução conjuntiva, uma locução adversativa. Alguma pergunta? Eu gosto desse só que. A UEL gosta dessas coisinhas, tá bom? Prof, Diga. ali no e nós pela fome também é zeugma ou é só elipse? Vamos lá. Toda vez que eu tenho uma elipse, desculpa, toda vez que eu tenho uma zeugma, é porque eu tenho uma elipse. É que a zeugma é um tipo específico de elipse. A gente tem os outros era perseguido. Você já teve a locução verbal aqui, não é? Então, você entende, e nós, você não vai falar em nós era, porque nós vamos falar no presente, nós somos perseguidos. Você coloca a locução aqui. Então, a gente tem uma elipse, que também é uma zeugma, porque você presumiu pelo que foi dito antes. Essa é a linha tênue que separa a zeugma de uma elipse. É assim, ó. Toda zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse é uma zeugma. Vocês conseguem entender por quê? Sim, gente. Toda zeugma é uma elipse. Por quê? Porque você está com um termo subentendido. Mas nem toda elipse é uma zeugma, porque alguns termos são subentendidos não pelo... Não preciso ter lido antes para entender. O sujeito elíptico, por exemplo. Tá? Então, a zeugma, o termo tem que ter sido citado antes. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Tá? Vamos Obrigada. ver que função da linguagem predominou aqui. Ó, ela não está falando dela, gente. Tá? Por mais que ela use a primeira pessoa, Márcia, mas ela mostrou opinião. Sim, tem função emotiva. Mas repara que no começo ela começa a falar do João, depois ela começa a falar dos comerciantes. Então, se você for pegando isso aqui tudo, você vai ver, não tem momento nenhum aqui que tem função emotiva, porque em momento nenhum ela está falando dela nesse trecho que está destacado. Aqui ela se coloca, ela valoriza a opinião dela, mas ela não vai falar dela. Então, não predomina a função emotiva nesse trecho. Repara que a partir desse trecho aqui, ó, nessa segunda parte, eu tenho função poética. Por que eu tenho função poética? Porque tem trabalho com a linguagem. Existe uma comparação. Existe aqui uma metáfora. Então, nesse trechinho, predomina a função poética.
Nesse trecho aqui, predomina a função referencial, só está contando. Geralmente, no relato, predomina a função referencial, tá? Só está contando um fato. Então, é isso aí.